Nós estamos em plena era das redes sociais, onde as pessoas mostram aquilo que elas querem que outras pessoas vejam a respeito da vida delas, a respeito do que elas têm ou até mesmo daquilo que elas dizem que têm. E aí muita gente fica com essa pergunta na cabeça: por que eu não tenho o que essas outras pessoas têm? Bom, esse vídeo aqui vai tentar responder essa pergunta usando alguns conhecimentos milenares, então fica comigo até o final. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E hoje o assunto é esse, é uma pergunta, que muita gente se faz: por que eu não tenho aquilo que todo mundo, entre aspas, tem, ou o que as pessoas mostram lá na rede social? Por que a vida delas é tão diferente da minha vida? E a gente, para responder uma coisa tão assim moderna, tão comum nos dias de hoje, a gente não vai buscar uma resposta no futuro, a gente vai buscar uma resposta lá no passado, através de conhecimentos bíblicos milenares que tentam explicar para a gente por que existe essa diferença, por que algumas pessoas têm muitas coisas, por que outras pessoas não têm todas essas coisas, por que existem diferenças entre pessoas e pessoas. Então vamos começar analisando esse trechinho aqui, dá uma olhada. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. 2 Coríntios 9:10. Apesar de ser um texto curtinho, a princípio ele parece meio difícil. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo ir ali parte por parte, passo a passo, para tentar entender o que está escrito principalmente nas entrelinhas. É como se fosse assim uma caça ao tesouro. Se você olha assim para um campo, você não vai ver um tesouro ali no meio, um baú aberto no meio do nada. Você vai ter que ter um mapa, você vai ter que cavar, você vai ter que procurar. E é isso que eu faço quando eu leio trechos como esse aqui. Então vamos aí por partes. O que diz aqui, Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Quem é que supre a semente? O que seria essa semente? Se você for pensar em termos de plantação mesmo, você pode ter a melhor terra do mundo, mas se você não tiver uma semente, não vai adiantar nada. E se você ficar com a semente assim dentro de um potinho ali guardado, nossa, minha semente é a melhor que tem, também não vai adiantar nada. Você vai ter que pegar aquela semente, plantar e, além de plantar, você vai ter que fazer todas as outras coisas que envolvem o plantio, que é regar, que é adubar, que é prestar ali atenção naquela semente, se está ok, se precisa de mais água, menos água, sombra, enfim, você vai ter que cuidar para que aquela semente se desenvolva. E quando você fala sobre isso em relação à sua vida, você fala: tá, mas eu não sou agricultor, e aí, como é que fica? A semente é o nosso talento. As sementes, no plural, melhor dizendo, são os nossos talentos. Porque, de repente, você fala assim: não, mas eu não tenho talento nenhum, eu não sei fazer nada. É claro que tem e é claro que sabe. De repente, você não reconheceu, você está com a sementinha ali dentro de um potinho guardada. Você não pegou aquela semente, que é o seu talento, e foi plantar. E aqui diz o seguinte, olha, a semente é para o que semeia. Então, se a pessoa tem uma semente, tem um talento, mas ela não semeia, ela não desenvolve esse talento, o que vai acontecer? Ela não vai ter. Então, uma das coisas que a gente começa a entender é que outras pessoas têm mais coisas ou fazem mais coisas ou até parece terem uma vida mais interessante porque elas colocam os seus talentos em prática. Elas não ficam ali com medo: será que vai dar errado? Eu não vou fazer. Ou colocando outras barreiras do tipo: eu não tenho tempo, eu não sei como fazer isso, eu não tenho uma terra imensa, eu só tenho um vasinho, eu só tenho uma floreira. E daí, planta com aquilo que você tem. Então, uma coisa que a gente já começa a entender é isso. Primeiro, quem dá a semente é Deus, tá certo? E ele dá para quem? Ele dá a semente para o que semeia.
Então você precisa entender que é preciso desenvolver. Não dá para você ficar esperando, né? Ou ficar lá na rede social vendo a vida dos outros e falando, nossa, e aí, eu não tenho isso. Mas será que você faz o que aquela pessoa faz? É claro que eu estou desconsiderando aquilo que a gente vê nas redes sociais e que nem é verdade. Vamos considerar aquilo que é real, aquela pessoa que realmente tem um resultado. Então você tem que pensar, será que eu faço o que ela faz? Será que enquanto ela está trabalhando, eu estou na frente da televisão, eu estou me divertindo, eu estou me distraindo ou eu simplesmente estou reclamando da vida? Coisas para a gente pensar, né? Então, quando a gente planta, a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer a nossa parte para que aquele que nos dá a semente faça a parte dele também na nossa semeadura, tá certo? Agora, tem mais uma coisa aqui que eu quero destacar para você, eu vou colocar na tela que vai ficar mais fácil, olha aí. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. 2 Coríntios 9:11. Você vê que essa é uma continuação do trecho anterior. Então aqui ele está falando para que a pessoa será enriquecida. O primeiro trecho que a gente leu fala sobre semear. Pegar aquilo que você tem, a sua semente, o seu talento, os dons, o seu conhecimento e semear. Desenvolver aquela semente. Depois ele está falando da segunda parte, que é o porquê. Para quê? Qual é a sua intenção ao semear? Então ele diz que aqui as pessoas serão enriquecidas, quer dizer, a semente dela vai dar frutos para que elas possam ser generosas em qualquer ocasião. E segunda coisa, para que essa generosidade resulte em ação de graças. Então existe um propósito para que você receba o fruto da sua semente. Que propósito é esse? É você dar o troco nos outros, aqueles que não acreditam em você? É você falar, tá vendo? Você não acreditou em mim, mas olha aqui, hoje eu tô bem, agora eu não vou te ajudar. Não é para você dar o troco para você se vingar. Ao contrário, é para você ser generoso em qualquer ocasião. Qualquer ocasião não é só para pessoas boas, legais e de quem você gosta. Qualquer ocasião. Às vezes há pessoas que você fala, puxa, essas pessoas nem mereciam essa ajuda, né? Às vezes tem pessoas que me escrevem aqui dizendo assim, Paty, você fica ensinando um monte de coisa de graça e olha só quanto comentário bobo aqui, olha quanta gente que não dá valor, não dá vontade de parar? Pois é você semear às vezes numa terra que não vai dar nada, mas é fazer a sua parte. Então, de repente, você fala, puxa, eu tô aqui fazendo isso, tal pessoa nem merece. Ok, mas outras pessoas vão pegar aquele fruto, aquilo que você está entregando, e dentro daquele fruto que você está entregando, que vai uma sementinha, elas também vão pegar aquela semente, também vão plantar e também vão desenvolver. É assim que a gente multiplica coisas boas, é assim que a nossa generosidade resulta em algo. Então você tem que entender assim, para que eu quero aquilo? Será que você tem uma boa intenção naquilo que você está querendo? Será que você quer uma determinada coisa só para você ostentar nas redes sociais? De repente, é por isso que você não tem. Porque se você tivesse, você iria se corromper, você iria, de repente, jogar na cara de outra pessoa. Sabe, eu te ajudei, eu fiz, eu tenho, você não tem. A gente estuda na mesma escola, olha, você não é nada e olha eu aqui como eu sou a tal. Não é para isso que a gente deve crescer, não deve ser esse o nosso propósito, mas sim resultar em ação de graças a Deus. Por quê? Porque a gente não faz nada sem Deus. Existe uma outra passagem que diz, né, o próprio Deus falando, sem mim nada podeis fazer. Então, de repente, você está querendo fazer as coisas sem colocar Deus à frente, sem perguntar a Ele se é isso que Ele quer para você. Então, pense, qual é a sua semente? Você está plantando essa semente? É a primeira coisa. Segundo, se eu estou plantando essa semente, com que intenção eu faço isso? E se você começar a meditar nessas duas palavras, você já vai entender muita coisa, você já vai poder mudar a sua mentalidade e assim você vai poder prosperar.
E eu espero você no próximo vídeo com mais dicas. Tchau, tchau!